Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. O Vasco subiu e o que a gente está torcendo para subir também é o SP500. Vamos fazer o fechamento semanal aqui. Primeiramente, começamos pelo SP500, foi aquilo que eu tinha falado para vocês. Puxando uma Fibonacci desse fundo aqui até esse topo aqui, o que a gente tem? A gente tem uma rejeição da 0,5, um fundo ascendente em formação. Então, nesse ponto agora a gente está de olho para um rompimento da região dos 3.800, para o processo de continuidade de alta. Vale observar, se a gente diminuir um pouco o gráfico, a gente tem uma linha de tendência se formando nesses três topos aqui, beleza? E nesses três topos aqui, essa linha de tendência que a gente precisa romper caso a gente queira uma super bull run. Se isso aqui romper, Bitcoin facilmente busca a região dos 25 mil dólares. Se isso aqui não acontecer, eu não vejo um cenário onde Bitcoin atinja essa região dos 25 mil dólares, beleza? Pulando lá para o nosso Bitcoin, o que a gente tem? A gente tem coisas boas e ruins aqui, sendo bem sincero para vocês. Primeiramente, se vocês olharem ciclicamente falando, a gente volta aqui. Fizemos um triângulo, rompemos isso lá em 2020, fizemos todo esse processo de alta e agora a gente está formando uma cunha. Existe uma cunha em formação no semanal. Cunha é um gráfico que originalmente rompe para cima. Esse padrão gráfico aqui é um padrão gráfico que rompe para cima. A questão é quando ele vai romper. Isso aqui ainda pode acontecer? Pode acontecer sim. Nós torcemos que não, até porque o semanal, como eu já disse para vocês, só costuma entrar uma vez em sobrevenda a cada fundo da tendência. Ele não entra duas vezes. Seria algo inédito na história do Bitcoin uma segunda entrada na região de sobrevenda do RSI. Seria algo extremamente único na história do Bitcoin. Impossível? Difícil? Sim, com certeza. Possível eu já não diria, porque é do Bitcoin que nós estamos falando, correto? E aí quando a gente diminui um pouco o zoom, quando a gente olha mais de perto, a gente vê o seguinte nesse nosso cenário aqui. Uma segunda linha de tendência, né, menor do que essa linha macro aqui. Eu vou até mudar essa linha macro para branca, porque a gente entende ela como uma linha feita num cenário muito maior. A gente vai trabalhar na amarela aqui com o micro. A gente teve o rompimento do que era um triângulo, certo? Você volta para amarelo. Um triângulo, e esse triângulo foi rompido. Agora que ele foi rompido na semana passada, ele pode ser retestado para voltar a subir? Pode. Eu hoje vejo a região dos 20.800 como a zona mais forte, certo? Zona esta que o gráfico já está defendendo e não pode perder. Nesse cenário aqui, a gente vai descer um pouquinho para o gráfico diário, para a gente ver um pouquinho mais aqui. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Bandas de Bollinger estão estreitando, conforme o gráfico fez um rompimento de uma linha de tendência, o que significa dizer que podemos seguir algum processo de lateralização até um grande movimento. Eu espero que esse movimento seja para cima, porque, volto a dizer, um movimento para baixo pode colocar o Bitcoin em um cenário nunca visto antes na história do ativo, beleza? Mas um processo de lateralização aqui antes da alta, ele é extremamente factível sim. Então, nesse cenário a gente tem 22.800 no gráfico semanal como nosso novo inimigo, olhando semanalmente, obviamente. E a gente vai descer para o diário. No diário, a gente facilmente consegue ver que a região dos 22.800 está sendo retestada e tentando se transformar em um suporte. Aí o que a gente faz nesse ponto aqui? Puxa uma Fibonacci lá do fundo até o topo e tenta entender o que a zona dos 20.800 é. Zona dos 20.800 seria 0,23 do Fibonacci. Próximo aqui é 0,23, né? 700. Então, o que a gente tem nesse cenário aqui? A gente tem uma possível tentativa de transformar a rejeição de transformar a zona da 0,23 em um suporte. E aí é aquilo que a gente já cansou de falar. Rejeitou 0,23, perde fundo. No caso aqui, como a gente
traçou de baixo para cima, perde o topo, né? Rejeitou isso aqui, fez um suporte na zona da 0,23, a tendência é que se rompa a região aqui 221.400, que foi o topo dessa semana, beleza? Felipe, qual é a probabilidade disso acontecer? Cara, a probabilidade é alta, a probabilidade é bem alta. O SP500 está caminhando em uma zona onde a gente consegue dizer facilmente que ele fez um topo, ele fez um fundo ascendente, e o Bitcoin está tentando fazer a mesma coisa. Obviamente eu não vou afirmar aqui, porque a gente precisa de mais dados, a gente precisa que a semana corra, a gente precisa que mais liquidez entre no mercado, beleza? Mas no que a gente tem agora, a gente consegue sim a gente consegue entender que essa região aqui da 0,23, 20.700, tende a gerar um fundo ascendente em relação ao fundo lá dos 20 mil e continuar o processo de alta. De qualquer forma, a gente traça os alvos agora do gráfico diário, beleza? A gente tem ali a nossa linha amarela lá em cima, que é o alvo do semanal, 20.800, é a próxima resistência do gráfico semanal. E a próxima resistência do gráfico diário, a gente vai botar uma outra cor aqui, é a região dos 20.400. A gente vai botar aqui uma corzinha, um cinza aqui, vai. O cinza ficou muito feio, né? Vou botar um amarelo. Não, amarelo é o que já tá. Um laranja, pronto. Beleza? É a região dos 20.500 aqui aproximadamente, né? Que é a região que a gente atingiu essa semana, é a região que a gente precisa romper no gráfico diário. E o suporte, Felipe? Bom, eu vou marcar a zona da 0,5 da Fibonacci. Na verdade, eu vou marcar essa zona aqui, ó, 20.000, que seria a zona da 0,23, 20.700. São o suporte e a resistência do gráfico diário. É nisso que a gente precisa trabalhar agora. Para o gráfico continuar um processo de alta extremamente rentável para a gente, é necessário sim que nós não venhamos a perder a 0,23 e, acima de tudo, que a gente venha a romper essa região dos 21.400. Como eu disse, SP500 caminhando em águas saudáveis coloca esse cenário para a gente como factível. Ele está fazendo essa alta agora, vamos botar aqui no gráfico de 1 hora para a gente tentar entender o que está acontecendo. Abriu mal, mas já fez um candle de reversão e continua o processo de alta, né? Depois desse topo duplo aqui, o correto era realmente todo mundo começar o primeiro horário já apostando em venda, né? Mas enquanto esse fundo aqui não for perdido, a região dos 3.700 do RSI do SP500 não for perdido, a gente continua pensando em alta para o Bitcoin. E a região dos 3.800 sendo retestada agora abre um precedente para a gente pensar em abrir algumas operações. Eu não vou mentir para vocês, 3.800 aqui está gritando operação sim. Obviamente, a gente vai precisar trabalhar com extrema cautela. Olha o candle que acabou de se formar nessa região aqui, um candle excelente para a reversão de tendência. Olha o RSI como tá. Então quer dizer, temos indicadores de que 20.700, né, essa região aqui que compreende 20.700 a 20.800, vai formar um fundo, e nesse fundo a gente consegue pegar uma bela operação de long, né? Vamos ver para as próximas horas se isso aqui vai confirmar, mas a princípio está confirmando sim. O RSI já aponta para um fundo, o SP500 também aponta que 3.700 foi o fundo, e se absolutamente nada nessa semana realmente azedar o mercado, podemos ter uma semana de alta sim, beleza? Esse é o fechamento semanal. Se foi útil para você, por favor, deixe seu like, segue se você não é inscrito e, acima de tudo, olho nessas operações aí. Tem operação boa para agora, no horário, pro gráfico de horas, mas olho nessas linhas aí, tanto as laranjas quanto as amarelas, que é os alvos, tanto semanais quanto diário. E é isso. Tamo junto. Valeu e até.